Queria agradecer. Eu sei que toda a igreja se disponibilizou a estar orando por mim. Há um mês e meio atrás, quando eu fiquei internado, queria agradecer a oportunidade de estar agradecendo a todo mundo por ter orado por mim, porque quando Deus faz, a gente tem que falar. E se hoje eu estou aqui, eu sou um milagre. E a igreja toda, ela orou por mim, irmãos fizeram propósito, fizeram vigília, e eu queria só expressar minha gratidão pela essa família que esteve orando por mim esse tempo todo que eu tive no hospital. E se não fosse talvez a oração de tantas pessoas, hoje eu não estaria aqui. Assim como muitos hoje não acreditavam que hoje eu ia estar aqui. E eu vou falar a experiência que eu passei um mês, 2 meses atrás. Então não vou falar tudo porque eu descobri a minha doença há 3 anos atrás. E de lá pra cá eu tenho sido uma pessoa que busca fazer as minhas vontades. E desde que eu descobri, eu nunca, como é que eu vou falar, eu nunca fiquei triste, eu nunca passei por nenhuma dificuldade na minha vida. Eu tinha um câncer, mas ele tinha, mas eu não tinha ele, porque eu fazia tudo o que eu queria. Eu vivia a vida da minha maneira. Eu fazia tudo o que eu queria, tudo que uma pessoa normal podia fazer. E Deus ali, eu fiz todos os tratamentos de quimioterapia e eu nunca passei mal. Eu via tantas pessoas naquele hospital passando mal, enjoo, tantas pessoas com efeito daquela quimioterapia. E eu passei 2 anos fazendo isso e eu nunca senti nada disso. Deus foi muito bom comigo, que nunca deixou que eu passasse por dor alguma esse tempo todo. E eu fiz todos os tratamentos e a minha doença ela continuava. E é uma doença agressiva, porque câncer é uma coisa séria. E os médicos eles falavam, não, fica tranquilo, é um resfriado. E eu levei a minha vida assim, é um resfriado. Eu levei a vida da minha maneira, do jeito que eu queria. E eu fiz todos os tratamentos até que um dia o médico falou, olha, você vai ter que fazer um transplante. E aí eu comecei a frequentar essa igreja aqui, eu passei pra cá. E eu também fiz esse transplante, que os médicos falaram que seria a última alternativa de tratamento para mim, que depois disso não haveria mais. E era a única chance de tratamento de eu ser curado. E ali eu fui fazer esse transplante e, mais uma vez, Deus não deixou eu sofrer. Eu passei dores, mas não foi algo tão grande, que as pessoas sempre me chamam de guerreiro e eu não enxergava esse guerreiro dentro de mim, porque eu nunca passei dor, eu nunca passei tristeza. E eu fiz esse transplante e correu tudo bem. E ali eu fiz, logo depois de um mês, eu fiz um exame. E esse exame apontou que a remissão da minha doença, que minha doença estava em remissão. Remissão é quando eles querem dizer que você está curado. E nesse transplante, eu cheguei a falar, mandei mensagem pro pastor, pro meu líder, eu falei, olha, eu estou curado. Mas no meu coração ainda não sentia aquela coisa, aquela transformação. Como que Deus pode me curar e não me ensinar nada com isso? Será que o propósito de Deus foi esse para minha vida? Eu ter uma coisa séria dessa e não mudar nada dentro de mim? Eu continuar a mesma pessoa, fazendo as minhas vontades e aproveitar a minha saúde da minha maneira?
E eu descobri que estava curado e ali eu continuei a viver a minha vida das minhas maneiras. Estraguei minha saúde diversas vezes. Desobedecia muito minha mãe quando ela dizia: filha, não sai na chuva, isso vai te prejudicar. E eu era muito desobediente. Eu era aquele tipo de cara que vinha para a igreja, escutava a palavra de Deus, eu chorava, me derramava, havia quebrantamento, mas não havia mudança. Deus, ele queria uma mudança de mim. E dia 5 de janeiro, eu recebi a notícia que minha doença voltou. 5 de janeiro desse ano. E que não haveria mais possibilidade de nenhum tratamento. E a médica foi sincera para mim: olha, eu sinto muito te dizer isso, porque você tem apenas 19 anos, mas sua vida ela vai ter que ser encurtada por um breve momento. E talvez você não tenha muito tempo de vida. E desde aí minha família tem sofrido tanto. Dia 5 de janeiro foi um momento chave na minha vida. E Deus, ele, desde que eu fiquei doente, ele tem falado: eu vou fazer um milagre na sua vida, mas não vai ser remédio que vai te curar. E quando a médica falou que não haveria mais tratamento, a minha irmã mora fora do país, ela pesquisou com outros médicos e haveria um remédio em que eu coloquei a minha confiança. Havia um último remédio de outro país, não existia aqui nesse país ainda e não estava aprovado. E foi uma decisão da minha família, foi uma decisão da minha vontade de querer tomar esse remédio. E eu nunca perguntei para Deus: o que tu queres que eu te faça? O que eu preciso fazer? Eu nunca cheguei e falei: Deus, faça a tua vontade na minha saúde. E esse remédio é um remédio muito caro aqui, ele custa 280 mil. E minha família conseguiu pela justiça. E até hoje ele está aí na justiça e eu ainda não tomei ele. E quando eu realmente abri meus olhos, que a palavra de Deus daqui da igreja estava em João Batista, que ele abriu o caminho para que Jesus viesse. Foi feita a célula lá em casa e eu sempre falo isso, que célula para mim é muito importante, que minha mudança ela começou em uma célula, que eu fui visitar a célula do Fred e no final da célula ele perguntou quem queria renovar sua aliança com Deus. E ali eu fiquei em silêncio. Eu analisei a minha vida e falei: cara, eu pego muito, mas eu só peço perdão, não há mudança na minha vida. Eu continuo levando a vida da minha maneira e chega disso. Hoje eu vou tomar uma atitude diferente. Eu não vou mais pedir perdão para Deus pelo que eu tenho feito e vou tomar uma atitude. E ali eu renovei a minha aliança com Deus no meu coração e eu coloquei como chave: Senhor, que seja feita a tua vontade. E ali eu tenho, desde esse dia até hoje, eu tenho vivido essa vontade de Deus para mim. O difícil é que quando a vontade de Deus ela chega, às vezes a gente não quer aceitar. A vontade de Deus ela é estreita, porque Deus chamou cada um da gente para carregar a nossa cruz. E eu, como eu vivia a vida do meu jeito, eu nunca carreguei a minha cruz. E quando eu tomei essa decisão, eu comecei a carregar uma cruz que eu comecei a ter uma semana abençoada espiritualmente. Eu comecei a sentir a mudança dentro de mim, mas a minha saúde ela começou a piorar. E ali minha saúde piorou de vez e eu falei: cara,
o que eu sempre escutei quando eu era criança. Deus, Ele prepara e leva. E eu falei, realmente, Deus, Ele me preparou e minha saúde está muito ruim. E eu acho que agora chegou a minha hora. E um dia antes de eu ir para o hospital, um dia antes não, no mesmo dia que eu ia para o hospital, eu liguei para minha irmã que mora em outro país, pelo computador, e eu falei para ela que eu ia morrer. Eu falei que não tinha mais jeito, que ali Deus tinha me preparado para me levar. E uma coisa que minha irmã e minha mãe que está ali hoje não sabem, que o meu maior sofrimento de saber que estava morrendo é não participar do crescimento do meu sobrinho, porque eu amo demais esse garoto. Ele fez 7 anos essa semana e eu queria ensinar tantas coisas a ele. Eu falei, cara, eu vou morrer e quem vai ensinar isso pro meu sobrinho? E isso me partiu o coração. Mas eu também não andava triste, porque minha vida espiritual com Deus estava bem. Eu falei, se eu morrer, eu vou me encontrar com Deus. E ali minha mãe, Iago, a gente vai para o hospital agora. Eu falei, tudo bem, mãe. E mais uma vez eu queria fazer as coisas da minha maneira. Eu falei, a gente vai, mas a gente só vai depois do jogo do Vasco. Eu sempre colocava outras coisas na frente de Deus. Você vai entender. Eu passava a minha saúde inteira, minha vida, eu distraía muito com televisão, videogame e jogo de futebol. E hoje são coisas que eu não consigo ficar mais de 20 minutos